E todo primeiro domingo do mês, ao longo deste ano de 2015, nós fizemos sempre um almoço como esse, tanto pela manhã quanto um jantar no culto da noite. E durante todo o ano, que encerra agora nesse mês, teve um tema de cada mês. E cada tema, 12 temas. E todos os 12 temas se relacionaram a um único assunto maior. E esse assunto maior é edificando a casa. Edificando a casa. Ao longo dos meses de 2015, nós estivemos aqui ministrando sobre isto, edificando a casa. E cada mês era uma casa. E nesse mês de dezembro, que termina esse tema, e que encerra essa missão para 2015, o nosso tema é Casa da Família. Casa da Família. De que a casa de Deus é uma casa para a família. E nós estamos aqui em torno de mesas, né? Esse ambiente até nos ajuda a compartilhar sobre isto, não é? Sobre mesas, estamos ao redor das mesas e nós vamos almoçar daqui a pouco. Então, o próprio ambiente nosso aqui, o cenário nosso já é didático, né? Já nos ajuda a entender isso. Casa da família. A coisa mais, eu acredito que a coisa mais linda da imagem da igreja, a igreja de Jesus, é chamada de tem vários nomes na Bíblia. A igreja é apresentada como corpo de Cristo, como exército, como pedras vivas. A igreja é apresentada como ramos da videira. A igreja é apresentada como rebanho, onde cada um é uma ovelha. Mas eu considero particularmente a imagem mais forte para a igreja, não sei se eu diria mais forte, mas a imagem que mais é tão tremenda para nós entendermos melhor a igreja, é a igreja como família, onde cada um é irmão. Irmãos uns dos outros. E essa experiência de família para a igreja é uma experiência tão tremenda, queridos. Eu considero tão tremenda. Quando nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12 e 13, nós lemos que quando uma pessoa tem uma experiência com Deus, e essa experiência é quando qualquer ser humano recebe Jesus em sua vida, ali a Bíblia diz que quando um ser humano, qualquer pessoa, recebe Jesus Cristo em seu coração, a Bíblia diz que esta pessoa que recebeu Jesus, ele recebe o poder de se tornar filho de Deus. É tremendo isso, porque a palavra está dizendo que a nossa primeira experiência com Deus é a experiência de nos tornarmos filhos de Deus. E se eu me torno filho de Deus, eu vou
vou agora me unir, né? Eu vou agora me aproximar de uma outra pessoa que também teve a mesma experiência, que se tornou filho de Deus, e nós agora somos o quê? Irmãos. E aí nós formamos o quê? Uma família. É exatamente o que está em Efésios, capítulo 2, versículo 19. Lá em Efésios 2, 19 diz isso. Diz que aqueles que tiveram uma experiência com Deus, eles não são mais estrangeiros, eles não são mais estranhos, eles não são mais pessoas distantes de Deus, mas eles são, sabe o quê? Concidadãos dos santos. E agora veja o final. São membros da família de Deus. Então, nosso Deus é um Deus que tem uma família. Amém? Nosso Deus tem uma família. Por isso, Ele é não somente Deus, mas na Bíblia sempre diz assim, o Deus e o quê? Pai. Então, Ele não é somente Deus, Ele é um Deus Pai. E porque Ele é Deus Pai, isso aqui é muito tremendo, né? Ele é Deus Pai, e como Pai, Ele precisa de uma família. E a Bíblia chega a dizer algo muito tremendo, sabe o quê? A Bíblia diz assim, lá em Efésios capítulo 3, versículo 14, a Bíblia diz assim, que, na verdade, toda família que existe, versículo 15, mais especificamente, toda família que existe hoje na Terra, qualquer família, a sua família, a minha família, ela só existe porque ela recebeu o nome de Deus Pai. O que isso quer dizer? Quer dizer que, porque Deus é Pai, é que existem as famílias hoje entre nós. Quantos pais tem aqui hoje? Levanta a mão aí. Quantos pais? Você é pai? Olha só quantos pais tem aqui. Ó. Muitos pais, né? A Bíblia diz que você só é pai porque Deus é Deus Pai. A Bíblia fala que porque Deus é Pai e tem uma família, é por causa disso que existem hoje os pais e é por causa disso que existem hoje também as famílias. Então, olha que coisa tremenda. O que isso está querendo dizer, amados? Está querendo dizer que é aqui que nós queremos chegar, viu? Eu estou só preparando aqui o cenário. Olha aqui o cenário, está aqui, para a gente chegar onde a gente está querendo. E onde estamos querendo chegar? No seguinte, eu creio que é da vontade do nosso Deus que o ambiente da igreja seja um ambiente de família. Você concorda? Amém? O ambiente de igreja. Por isso é que a igreja é chamada de família de Deus. Porque eu creio que o nosso Deus deseja e anseia que a igreja tenha um ambiente familiar. E o que é isso, hein? Ambiente familiar. O que é isso? Queridos, a Bíblia leva tanto a Deus, o nosso Deus, leva tanto a sério essa questão da família. Olha coisa interessante. Que a palavra de Deus relaciona a nossa fé pessoal, com a família, com a nossa família. De tanto que o nosso Deus leva a sério essa questão de família. Existe uma ligação muito grande entre a minha fé e a minha vida familiar. Eu queria ler com vocês agora 1 Timóteo 5:8.
Por favor, coloque aí, 1 Timóteo 5:8. Olha que texto, olha que declaração na Bíblia, gente. Olha só o que a Bíblia está dizendo, olha o que a palavra de Deus está dizendo, olha o que o nosso Deus está dizendo para nós nesta manhã. Se alguém não cuida de seus parentes, obrigado, meu amado! Não precisava agradecer assim, né? Zé Carlos é uma figura maravilhosa, um servo de Deus. Meu irmão, não parecemos? Cara de um, focinho do outro. Meu irmão. Olha a coisa linda que a Bíblia está dizendo e coisa ao mesmo tempo tão forte. Olha só. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé. E é pior que um descrente. Que palavra, hein? Bom! O que a palavra de Deus está mostrando? Está mostrando que a nossa fé, que é algo tão pessoal de cada um aqui, a nossa fé, ela é provada, sabe onde? Dentro da nossa casa. Se você não cuida bem dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, você negou a fé. Amados, muitos de nós somos muito mais fiéis nos compromissos de igreja do que nos compromissos de casa. A gente deixa na mão uma esposa, um marido e filhos, mas não deixa na mão qualquer outra pessoa. E o que a Bíblia está dizendo é, a nossa fé, ou seja, a nossa experiência espiritual com Deus, ela é testada, ela é provada, ela é, sabe, se sabe que a nossa fé tem valor, dentro da nossa casa, ou seja, quando cuidamos daqueles que são nossos parentes, especialmente os que são da nossa própria família. Então o que a Bíblia está dizendo? Que existe algo muito profundo entre a minha fé e a minha família. E também está dizendo aqui que é dentro da minha família, é dentro do ambiente de família que eu estou, de fato, manifestando, provando a minha fé. Isso é muito sério. Ainda em 1 Timóteo, deixe-me trazer o capítulo 3 para os irmãos, os versículos 4 e 5. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 4 e 5. Neste capítulo, o apóstolo Paulo está orientando Timóteo sobre quais são as qualidades que devem ter aqueles que querem ser líderes na igreja. Agora veja como deve ser uma das qualidades. Olha uma das qualidades de quem deve ser pastor, diácono, professor da escola bíblica dominical, líder do louvor. Viu, Lucas? Cadê Lucas, meu irmão? Meu irmão Lucas. Pessoal do louvor. O pessoal que exerce ministério dentro da igreja. Olha só a qualidade que essa pessoa tem que ter. Ele deve governar bem a sua
própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade. Versículo 5. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Mais uma vez, amados, a palavra de Deus está mostrando que a nossa fé, o nosso caráter cristão, tudo aquilo que a gente aprende da Bíblia, deve, na verdade, acontecer primeiro dentro de casa. Por quê? Porque, amados, o ambiente de família é o ambiente onde nós somos verdadeiramente provados na nossa fé, no nosso caráter, nos nossos valores, nas nossas crenças. É no relacionamento da família que nós, de fato, manifestamos o tipo de coração que nós temos. É no relacionamento familiar que nós demonstramos até que ponto o Espírito Santo transformou a nossa vida. Eu estava num momento muito difícil, num diálogo com a minha esposa, na cozinha lá de casa. E quando eu digo num momento difícil, porque eu estava num estado de nervoso. Porque quem acha que eu sou calmo porque eu sou baiano, está totalmente errado. Eu sou baiano, viu? Aí que olha para mim assim, aí fala assim, você vai, Robério? Aí eu falo, vou não. Aí a pessoa fala assim, rapaz, queria eu ter o temperamento seu. Você é muito tranquilo. Aí eu falo, não sabe o que está falando. De tranquilo eu não tenho nada. Eu não sou o tipo que explodo, mas eu sou o tipo que implodo. Meu negócio é para dentro. E eu estava num momento lá assim que eu julgava naquela conversa que eu tinha toda a razão. E eu fico muito nervoso quando eu vejo que eu estou com razão e a outra pessoa tranquila, sem razão nenhuma. Aquilo me dá que aí naquela hora ali eu fiquei tão estúpido na maneira de falar. Aí naquela hora, a Flávia, minha esposa, disse assim, para mim vai ser muito difícil agora ouvir você no púlpito da igreja, porque o que você está falando agora e o que você prega no púlpito não combina. Amados, eu já fiquei, foi terrível ouvir aquela frase, foi terrível. Porque eu sabia que ela estava com razão, mas naquela hora ali não dava para dar razão nenhuma, mas eu senti uma profunda vergonha, mas uma vergonha como nunca, e cheguei diante de Deus com essa vergonha. E naquela hora, e a partir daquele dia, foi tão marcante, queridos, para mim aquilo, que eu falei assim, de que adianta uma pregação tão bem elaborada, de que adianta uma pregação no púlpito tão ungida pelo poder do Espírito Santo, que adianta?
Que adianta tanta dedicação para trazer uma palavra à igreja tão abençoada, se na cozinha da minha casa eu não estou honrando aquilo que eu prego? Eu não devo ficar preocupado quão maravilhosa será a ministração da palavra aqui nesse púlpito. Eu tenho que estar preocupado como eu respondo a minha esposa dentro da cozinha da minha casa. Porque se eu não cuidar dentro da cozinha da minha casa, eu não tenho autoridade para pregar neste púlpito. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu posso ter muita unção para pregar. E essa unção, essa manifestação do poder do Espírito Santo enganar todo mundo aqui. Porque uma coisa é a unção do Espírito, outra coisa é o caráter de quem prega. Tem muita gente que prega com tanta unção, mas não tem caráter. Não tem. Por isso aqui Jesus falou que naquele dia vão bater na porta, e o Senhor já fechou a porta para que ninguém entre, e vão bater do lado de fora, clamando, dizendo assim: Senhor, Senhor, mas nós pregamos em Teu nome, nós expulsamos demônios em Teu nome, nós falamos em outras línguas. Você veja que é muita gente ungida, né? Muita unção, pregando, curando enfermos. Aí Jesus fala assim: eu não conheço vocês. Porque ao mesmo tempo que vocês são tão ungidos para curar enfermo, vocês praticam iniquidade. Então o que o Senhor Jesus está dizendo é assim: unção não nos leva para lugar nenhum. Porque se unção levasse, ele deixava entrar quem expulsa demônio em seu nome. Mas a preocupação do Senhor era que a prática da iniquidade é maior do que a unção de expulsar demônios. De tal maneira que a pessoa foi rejeitada pela iniquidade praticada, ainda que se tratava de pessoas tão usadas por Deus para grandes milagres. Por isso eu fiquei profundamente incomodado. Não tinha como não ficar incomodado com uma declaração daquela, não é verdade? E não é só em relação a isso, em relação a toda uma vida nossa, uma prática de vida. E daí, queridos, eu comecei a cada vez mais compreender a relação profunda que existe assim. Meu Deus, a minha fé que eu tenho em Ti. Meu Deus, a transformação do Espírito Santo em minha vida. Meu Deus, onde é que essas experiências serão testadas? Serão testadas nos relacionamentos que temos com as pessoas. Principalmente dentro de casa. Porque dentro de casa não é mole não. Diga aí. Não é mole não. Concorda? Não é mole não. Mas o que a Bíblia está dizendo é ali. São nos embates do lar. É ali, nas demandas da casa. É ali, nos conflitos, nas tribulações, nas dores, nas fraquezas. É ali, dentro da casa. É nessa coisa viva, que a nossa fé é provada. Que o nosso caráter é provado.
Até que ponto o Senhor está transformando nossa vida? Como saberemos o quanto estamos cheios do Espírito Santo? Como saberemos? Como saberemos se a palavra de domingo, se a pregação desse púlpito está de fato transformando nossas vidas? Como saberemos? Nós só saberemos nos relacionamentos mais próximos que nós temos com as pessoas. Por isso, queridos, eu quero trazer agora um texto para os irmãos. Um texto. Deuteronômio capítulo 6, versículos de 4 a 7. Eu queria trazer esse texto para vocês. Que diz assim: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Quer dizer, Shema, ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam, presta atenção, ele está falando, sabe para quem? Ele está falando para os pais. Para os pais. Homem e mulher, pai e mãe. O Senhor está falando essa palavra para os pais de família nesta manhã. Ele está dizendo assim: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Agora veja o verso 7. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O que esse texto está dizendo? Mas olha que texto tremendo. O nosso Deus está dizendo aqui o seguinte: aquilo que é ensinado, aquilo que é pregado, a palavra de Deus escrita, tudo aquilo que é ensinado, precisa participar de toda a nossa vida e de tudo que envolve a nossa vida. Ele está dizendo aqui que é necessário um ambiente familiar. Porque é no ambiente familiar que a gente vai experimentar as verdades da palavra de Deus. E quando eu digo ambiente familiar, eu quero agora dizer o seguinte: esse texto aí, ele é para a casa, sim, nossa casa, seu apartamento, sua casa, para você e sua esposa, para você e seu marido, para você e seus filhos. Mas também nós podemos tomar esse texto e aplicar para qualquer relacionamento nosso aqui dentro desse local, para a igreja. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o ensino que é dado aqui nessa manhã, por exemplo, agora aqui eu estou pregando, né? Eu estou pregando. É necessário que esse ensino, queridos, ele se misture com o nosso dia a dia.
Ali diz, quando se deita e quando se levanta. O que quer dizer que é desde cedo até a noite, o dia inteiro. Porque se o ensino da palavra de Deus não faz parte do nosso deitar e levantar quer dizer assim, desde quando você levanta, toma teu café, vai para o trabalho, volta. Todos os relacionamentos que você tem, sejam na escola, na universidade, no trabalho, em casa, onde for, a palavra de Deus, o ensino, precisa estar presente. Em todas estas facetas, isso é que significa ambiente familiar. É quando a palavra de Deus, ela está em mim. Não adianta eu cumprir uma regra religiosa de maneira tão perfeita, se essa regra religiosa está separada da minha vida do dia a dia. Ou seja, não adianta eu vir aqui pregar uma palavra tão maravilhosa nesse púlpito, se o que está acontecendo aqui estiver separado do que acontece dentro da cozinha da minha casa. É isso que esse texto está dizendo. Esse texto está dizendo, olha, ensina sentado, mas ensina também andando. O que quer dizer? Que a palavra de Deus não só tem que ser ensinada do jeito que estamos aqui agora, todo mundo assentado, mas andando. Andando quer dizer o quê? No que você estiver fazendo. A palavra de Deus está influenciando e afetando sua maneira de negociar. A palavra de Deus está afetando e influenciando sua maneira de cuidar dos seus filhos. A palavra de Deus está te influenciando e te afetando na maneira como você tem relações sexuais com a sua esposa e com o seu marido. A palavra de Deus está afetando a maneira como você lida com o dinheiro. E assim vai, assim vai. Isso é o que eu estou querendo dizer de ambiente familiar. Por quê? Porque não dá para esconder. Não dá para esconder. Ou você está sendo transformado pelo Espírito Santo, ou você não está sendo. E isso será provado em todas as áreas com que nós participamos. Em todos os relacionamentos que nós temos. Mas, irmãos, isso é uma coisa tão básica, mas tão séria. Que eu queria fazer uma declaração com vocês. Ao longo de 21 anos que eu tenho de ensino da Bíblia, magistério cristão, esse ano eu constatei uma coisa muito séria.
que eu já tinha percebido há muito tempo, mas, na verdade, a constatação com cores mais fortes aconteceu de fato esse ano. E a minha confissão, a minha declaração, a minha constatação é a seguinte: o Evangelho do Senhor Jesus ele foi muito apostilado. Eu sou o rei da apostila. Está aqui a pastora Jane, que não pode negar. Qualquer coisa vira uma apostila. O Evangelho do Senhor Jesus nunca foi tão apostilado como tem sido nesta década. O que eu quero dizer com isso? Se você não entendeu a frase Evangelho apostilado, eu vou explicar. Nós, quando eu falo a igreja, ela ficou muito religiosa. E o que é religiosa? É assim. A igreja, ela formata tudo. Tudo vira regra. A gente tem curso para tudo. E olha que quem está falando aqui, eu falo com autoridade, viu? Porque eu sou o rei do curso, o rei das apostilas. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês. A igreja do primeiro século, eu me refiro à igreja primitiva, aquela que começou, ela não tinha muita coisa escrita na forma escrita. E porque não tinha muita coisa escrita, era uma igreja que dependia muito do Espírito Santo. Mas hoje, nós temos coisas escritas para tudo. Você quer ter uma ideia? A quantidade de variedade de Bíblias que existem hoje. Tem Bíblia para tudo. Todo nome que você pensar tem uma Bíblia para aquilo. A Bíblia do advogado, a Bíblia do pregador, a Bíblia do avô, a Bíblia da avó, a Bíblia da criança, a Bíblia do adolescente, a Bíblia do pré-adolescente, a Bíblia do jovem, a Bíblia do idoso, a Bíblia da mamãe, a Bíblia do papai, a Bíblia do executivo, a Bíblia do guerreiro, a Bíblia do intercessor, a Bíblia do... que maravilha! Isso é maravilhoso. E dentro disso, nós temos hoje, amados, uma capacidade muito grande nós adquirimos. Sabe de quê? De sistematizar a vida. Nós formatamos a vida. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, por exemplo, nós tomamos o Pai Nosso que Jesus nos ensinou lá em Mateus 6 e nós montamos 10, 12 regras, 12 caminhos, 12 degraus, 12 portas, 12 umbrais, 12, tem vários nomes, 12 pedras, 12 para nos aproximarmos de Deus. E aí aquilo que Jesus mesmo ensina lá em Mateus 6, ele fala assim, olha, quando você for orar, entra em teu quarto, fecha a porta, esse fecha a porta, e ora a teu Pai que está em secreto.
Amados, esse ambiente de entra no quarto. Quarto é um negócio muito... Quarto é um negócio muito íntimo, muito simples, muito espontâneo. Fecha a porta. Fica em secreto e ora ao teu pai que está em secreto. E essa recomendação, para mim, ele já está me livrando de todas as formatações, influências dos outros. Porque, amados, quando a gente vai orar aqui, se eu pegar o microfone e der para você assim, ore a Deus aí, você vai ser igual eu. Falso, falso e falso. Aí você vai dizer assim, pastor, você está me ofendendo, eu não vou ser falso, não. Mas eu já falei que é igual eu, para eu ficar à vontade de falar que você vai ser falso. Então eu já falo logo que eu vou ser, para você. Há uma hipocrisia, há um elemento de formalidade, há um elemento de vaidade, há vários elementos que entram na nossa simples oração. E aí, Senhor Deus, Tu és tremendo, ó Deus. E fica preocupado se os outros estão dizendo amém ou não. Aí alguém fala, amém, é verdade, Tu és tremendo, ó Deus. Aí ele fica animado porque alguém concordou. Aí ele prossegue. Ó Senhor, meu Deus do céu. Aí ele fica, eu começo com Pai nosso que estás nos céus, ou eu já entro logo com um pão nosso de cada dia. Fica muito mais assim, tudo fica formatado, tudo fica... Perdeu a genuinidade. Perdeu a simplicidade, perdeu, sabe o quê? A espontaneidade, perdeu, sabe o quê? A experiência pessoal. Nós deixamos de ter uma convivência direta e pessoal e genuína e espontânea com o nosso Deus e começamos a ter uma experiência por intermédio de terceiros. A gente vem aqui, por exemplo, e conforme é o carisma do pregador, a personalidade do pregador, a idiosincrasia do pregador e a neura do pregador, porque tem pregador que é neurótico, cada um tem suas neuras, tem suas manias, seus estilos, e aí fica aqui assim, ó Deus está querendo isso de você, ó Deus está exigindo isso de você, ó Deus não está feliz por você, ó Deus está requerendo isso de você, e você fica ali assim, você se relaciona com o Deus de quem prega, e não com o Deus da sua vida. Falta o quê? Espontaneidade, simplicidade. Falta o quê? Algo genuíno. Nós formatamos nossas orações, nós formatamos nossas pregações, nós formatamos o louvor. O louvor? Para que algo mais formatado do que o louvor? Nós cantamos 4 cânticos, 5. E é algo tão mecânico ao longo de domingo após domingo, reunião após reunião, que você é capaz de cantar sem nem se dar conta, nem que está movimentando os lábios de tão já acostumado que nós estamos. Cadê o amor e a paixão pelo Senhor, essa coisa genuína que brota de dentro? Não, tudo isso já foi substituído pela formalidade, pela formatação, pela regra, pela religiosidade. E a gente vai, nem dá conta da letra, nem dá conta dos compromissos assumidos enquanto cantamos. Aí lembra, sabe o quê? O profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13, quando ele diz, este povo se aproxima de mim, honra-me com os lábios, mas o coração está distante, porque eles têm, sabe, as regras ensinadas por homens.
Assim estamos nós, acostumados com o coração distante e com o lábio próximo. E nem damos conta mais dessa coisa mecânica que a gente entrou. Sabe o que aconteceu? Nós fomos desumanizados. A religião desumaniza. A religião, a regra, o formato, tira de nós a espontaneidade, a leveza, a simplicidade, a coisa sincera e genuína. Se você for honesto numa reunião em que você diz assim: Senhor, eu não estou em condições de ministrar em tua presença, e você ficar aí sem ministrar, você será julgado por todos nós de que você é um distante, é um frio. Por quê? Porque a sua postura não se encaixa no formato da religião. Por quê? Porque no ambiente coletivo como este, não se respeita as individualidades. Não se respeita o que está lá dentro. É como fizeram com Ana, quando estava orando ali agoniada, e orava, balbuciava as palavras, só balbuciava de tanta agonia de alma. E aí julgaram Ana dizendo que ela estava bêbada, uma mulher bêbada ou coisa parecida. Por quê? Porque a espontaneidade dela não combinava com a religiosidade, com a regra. Isso não é família. Família é aquela coisa em que, sabe, você está do jeito que está, é do jeito que é. Em Mateus capítulo 23, versículo 23, Jesus fala algo muito sério a respeito daquela liderança, amados. E aquela liderança ali somos nós. Eu me incluo. A liderança religiosa da época de Jesus. O Senhor Jesus chegou e confrontou o ambiente religioso. E aquele ambiente era tão severo, amados, era uma religiosidade tão severa, que eles preferiram, eles tinham preferência por manter o status da religião, do que preservar a vida, a vida. Olha que coisa, Jesus diz assim: vocês dão o dízimo até do centavo, mas têm negligenciado a justiça, a misericórdia e a fidelidade. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, vocês são pessoas tão zelosas com a sua vida religiosa, mas vocês não têm compaixão daquele que está ferido. Esse texto é um grande exemplo da desumanização que aconteceu. E que acontece hoje, amados. Por isso, o Evangelho do Senhor Jesus é vida. O Evangelho do Senhor Jesus é vida. É vida. O Evangelho é vida, amados. É vida. O Evangelho é vida. Vida, vida. O Evangelho não é o que Jesus falou. O Evangelho não é o que Jesus ensinou. O Evangelho é o que Jesus viveu. O Evangelho é vida. O Evangelho é vida. João 1,14. A palavra se fez carne. E o que fez?
habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos. Eu quero chamar a atenção da palavra vimos. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai. Sabe o que é isso? Isso é assim. Evangelho, sabe o que evangelho é? Evangelho é palavra encarnada que será vista pelos outros. Será vista. Vista. Queridos, vista. Que será enxergada. Não é uma coisa para ser ouvida. É para ser vista. Eu queria chamar a atenção disso aqui agora. Evangelho, muito mais do que algo para que as pessoas possam ouvir. Evangelho é para ser visto. Por isso que eu disse a vocês, é no ambiente da família, é lá. Minha esposa precisa ver. Gálatas 5:22. Eu não tenho que falar. Eu não tenho que ensinar para ela fruto do Espírito. Não é algo que ela tem que ler, ouvir. É algo que ela tem que ver. Versículo 23. Vê, mansidão, domínio próprio. Tem que ser visto. E para ser visto, a palavra de Gálatas, a palavra tem que encarnar. É isso que o apóstolo Paulo disse lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Foi isso que ele disse, amados. Queridos, a igreja daquele tempo não tinha papel, tinha vidas. Tinha vidas. Olha aí. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Não tinha papel. E como não tinha papel, se escrevia no coração. O Espírito Santo escreve no nosso coração. Escreve o quê? Escreve o Sermão do Monte. Sermão do Monte virou curso de caráter cristão. Amados, eu não sou nada contra curso de caráter cristão. Por favor, eu sou o rei do curso. Eu sou o rei da apostila. Eu sou o primeiro que pego o Sermão do Monte e divido ele em 5 partes. Mas eu estou muito preocupado. Estou muito preocupado com essa ênfase que eu estou dando tão grande ao conhecimento e pouca ênfase à vida. Eu falei, Deus, eu vou parar de ficar comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu quero comer é da árvore da vida. Uma pessoa para mim será um líder, ou será, seja lá o que for, não pelo tanto que sabe, mas pelo quanto que vive. Seja esta a referência, seja este o parâmetro. Mateus 5:44. Mateus 5:44. Orar
amai os teus inimigos, orai pelos que te perseguem. O que é amor? O que é orar? Só esse versículo dá umas 3 divisões aí para uma ministração. Eu faço um esboço de Mateus 5:44. A minha preocupação agora é, Mateus 5:44 está escrito em meu coração? Porque as pessoas não vão ler Mateus. As pessoas não vão ler Mateus. Você pega a Bíblia, o Novo Testamento, dá para uma pessoa e fala assim, leia. Eu quero agora que as pessoas vejam Mateus. Muito mais do que elas lerem Mateus, eu quero que elas vejam Mateus 5:44. E vejam escrito em mim. Quando a pessoa aproxima de mim e fala assim, pastor, eu quero aprender a orar. Eu quero aprender como orar segundo a vontade de Deus. Eu falo, moço, que curso maravilhoso vai dar. Eu acho esses títulos assim maravilhosos para um. Amados, a primeira coisa que eu faço já com essa pessoa é falar assim, você está com a terça-feira à noite sua livre? Estou. Vamos começar um curso agora de 8 tipos de oração. E um deles vai ser como orar segundo a vontade de Deus. Ô, pastor, então eu virei, venha, venha. Agora a minha preocupação, sabe qual é? Quando alguém chega e fala assim, pastor, eu quero aprender a orar. Eu falo assim, você pode tal hora, tal dia? Posso. Pois é a hora e o dia que eu vou estar orando. Então eu quero que você ore comigo para que você aprenda a orar. Aí você vai dizer assim, então quer dizer que cursos então não adianta nada, amados. Esse raciocínio foi muito infantil, viu? Não é isso, eu sou o rei do curso. Você pode ter certeza que já tem um curso como orar segundo a vontade de Deus, que eu já preparei. O que eu quero dizer é, a prioridade e a ênfase é familiar e não mais escolar. Ambiente escolar, aí sim, eu chego e falo, vá ali, tem um curso sobre isso. Mas o ambiente familiar é, vem comigo, porque eu sou o curso que você precisa. Isso traz um desafio maior para nós, diz não traz, muito maior. Isso faz com que nós cheguemos diante do Senhor para dizer, Deus, eu preciso ser uma carta viva para ser lida por todos os homens. Amém? Quando Timóteo estava sendo treinado e formado para ser aquele que continuaria a obra do apóstolo Paulo, porque ele estava já no fim do seu ministério.
quando Timóteo estava sendo treinado, o apóstolo Paulo falou algo muito forte, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 3. Eu quero encerrar com esse texto, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. 2 Timóteo, eu falei primeiro, mas eu errei. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. E com essa palavra eu quero aqui chamar a atenção de todos que estão aqui. Amados, este é o princípio. E eu gostaria muito que você recebesse essa palavra como: este é o princípio não só para essa manhã, mas esse é o princípio que vai nortear 2016. Nós teremos cursos aqui nesse lugar, muitos cursos. E como eu disse, sou o primeiro que gosto de cursos. Mas saiba de uma coisa: a nossa prioridade, a nossa preocupação, entenda a palavra preocupação, preocupação, ou seja, nós vamos nos ocupar antes para que o ensino seja dessa maneira aqui, olha, porque é só dessa maneira que faz diferença. Essa é a maneira segundo o coração de Deus. Paulo está dizendo a Timóteo assim: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Tudo isso Timóteo aprendeu de perto. De perto. Porque Paulo era uma carta viva para Timóteo e Timóteo se tornou carta viva para os outros. E é por esta razão que nós estamos aqui nessa manhã, viu? É por causa desses homens. Porque um foi uma carta viva para o outro. É por essa razão que nós estamos aqui. E a minha oração agora é que seja este o padrão, seja este o modelo. Que as novas pessoas, quando entrarem por essas portas, entrem num ambiente de família. E o que elas vão aprender aqui, elas aprendam muito mais pelo que elas vão ver do que pelo que elas vão ouvir. Amém? Sabia que o teu filho e a tua filha sabe muito mais pelo que vê em vocês do que pelo que ouve de vocês. Assim também acontecerá com aqueles que por essas portas entrarem. Os novos aprenderão pelo que vão ver em nós, muito mais do que pelo que ouvirão de nós. Por isso eu quero aqui declarar: seja esta igreja uma família para os que vierem. Seja esta igreja uma casa. Com isso eu estou dizendo, Senhor, seja cada vida um modelo, em nome do Senhor Jesus. Seja cada vida uma carta viva, Senhor. Nós vamos participar da ceia nesse momento.